Obrigado você por estar aqui nessa noite. Eu fico tão feliz de ver essa casa cheia, de pessoas transbordando, você indo atrás de Jesus com força, você adorando. Como isso é bom, como isso é bom. Vale a pena nós derramarmos nossas vidas por uma causa que é maior do que nós mesmos. Vale muito a pena. Como nós precisamos olhar para Jesus, não é mesmo? O que será que há no olhar de Jesus? O que será que há no olhar de Jesus? Quais emoções será que o Senhor tem quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você? Sabe, a resposta dessa pergunta, a resposta que eu dou dessa pergunta, a resposta que você dá para essa pergunta, ela diz muito a respeito de quem nós somos. Isso é um parênteses antes de entrar na mensagem. Como nós precisamos conhecer mais Jesus, aumentar a nossa revelação acerca do Deus homem, aquele que se fez homem. Jesus, ele se familiariza com a nossa dor, porque ele sentiu a nossa dor. Ao mesmo tempo, ele se familiariza com a nossa alegria, porque ele sentiu a nossa alegria. O verbo se fez carne, o verbo teve amigos, o verbo deu risada, o verbo foi um filho, o verbo aprendeu, o verbo. Uau, como nós precisamos trazer mais essa consciência de Jesus nos nossos dias. Mas vamos mergulhar na palavra de hoje, vamos mergulhar. Já estamos aqui inundados, mas vamos um pouco mais fundo. Nós estamos na série de mensagens Vencendo as Guerras da Mente, e essa série é baseada nesse livro aqui, que eu comecei a ler no início do ano. Ele é sensacional, tem na Bookstore, Vença a Guerra na Sua Mente, do Craig Groeschel. Craig Groeschel, ele é um dos pastores mais relevantes dos Estados Unidos. Esse livro aqui é muito bom, ele é muito prático, muito prático, e ele te entrega chaves assim para você transformar a sua mente. Mateus, por que transformar a mente? Porque nós nos movemos na direção dos nossos pensamentos. Por isso é tão importante nós conversarmos sobre isso. Por isso é tão importante essa série de mensagens. Existe um diálogo acontecendo dentro de mim, um diálogo acontecendo dentro de você o tempo todo. Você está constantemente conversando com você mesmo, e se você não faz isso, sinto lhe dizer que você é meio louco. É natural esse diálogo acontecer. A nossa mente está em constante atrito, constante conflito. Medo versus fé, pureza versus promiscuidade, generosidade versus avareza, conflito, a nossa mente está em guerra. Por isso é muito importante nós pensarmos a respeito do que nós temos pensado, e é muito importante essa série de mensagens, porque nós estamos aqui reunindo ferramentas, armas, para lidar com essa guerra do dia a dia que acontece nas nossas mentes. Semana passada, se você estava aqui, se você não estava, veja no YouTube, veja no nosso podcast. A primeira mensagem, o pastor Giovanni falou sobre o princípio da substituição. Ele falou sobre como nós precisamos detectar as mentiras centrais que nós temos dito a nosso respeito, e como nós precisamos encontrar na palavra de Deus verdades que quebram essas mentiras. Para cada mentira que eu conto a mim mesmo, a meu respeito, a Bíblia tem uma verdade que anula essa mentira. Então esse é o princípio da substituição. E nessa noite nós vamos falar sobre o princípio da reconexão. Fala comigo, reconexão. Reconecte seu cérebro, reconecte sua mente. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Fala comigo, renovação. Renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te perguntar, você já teve aquela sensação quando você chega lá no seu serviço, ou quando você chega na faculdade, enfim, no lugar que você vai todos os dias, você chega lá, bateu o ponto e você pensa, como eu vim parar aqui? Aí você fica tentando lembrar o caminho, tipo, eu parei no pare? Eu parei naquele sinal eu dei seta na hora que eu estava virando. Muita gente em Araçatuba não dá seta, né? Mas eu dirigi, como eu vim parar aqui? E aparentemente você está são e salvo, aparentemente, mas você não consegue nem lembrar do seu
do seu trajeto. Ou então você chega no seu serviço e você pensa: eu escovei o dente? Quem já teve essa sensação? Sabe de onde vem essa sensação? Essa sensação vem de hábitos automáticos, vem de hábitos irracionais, que são coisas que eu sou capaz de fazer, sem ao menos pensar nelas. Por exemplo, tomar banho. Quando você vai tomar banho, você não pensa: como que lava a cabeça mesmo? Você não pensa, eu começo pela mão, pelo pé. Não, você toma banho. Ou então dirigir, que nem eu falei aqui, ou então o Instagram, o TikTok. Você nunca pensa: eu vou gastar 48 minutos agora da minha hora de almoço vendo vídeo de gatinho no TikTok. Não, você não pensa nisso. Você faz. É um hábito irracional. Por que nós temos hábitos irracionais? Todos nós temos esses hábitos automáticos. Não é um crime, todos nós temos. Por que nós temos? Porque o nosso cérebro, ele foi programado, ele foi projetado para economizar energia. E o nosso cérebro faz isso criando pensamentos automáticos, padrões de pensamento, que são como estradas no nosso cérebro. A gente conversou a respeito disso semana passada. Esses padrões de pensamentos é simplesmente, quanto mais eu penso de certa forma, mais fácil é eu pensar daquela forma. Quanto mais eu pratico alguma coisa, mais fácil é eu praticar aquilo. É eu andar de bicicleta, é o cara que toca, o ministro de louvor tocando violão, ele não pensa, ele faz, é automático. Qual que é o perigo disso? Isso é natural, mas é perigoso. Mas qual que é o perigo disso? O perigo dos pensamentos automáticos, dos hábitos irracionais, é que eles muitas vezes podem nos aprisionar em ciclos de autossabotagem. Dê exemplos aqui do dia a dia, coisas que todo mundo faz. Mas e os padrões de pensamento de fracasso? Os padrões de pensamento de derrota? Os padrões de pensamento de solidão que te levam para a pornografia, por exemplo? São padrões de pensamento que nós precisamos aprender, primeiro, a lidar com eles, e nós precisamos aprender a transformar esses padrões de pensamento. Os hábitos irracionais, eles podem nos aprisionar. Craig Groeschel diz que nossas vidas se movem na direção dos nossos pensamentos. Isso é uma boa frase para você anotar, que as nossas vidas se movem na direção dos nossos pensamentos. Vou dar alguns exemplos aqui de pensamentos automáticos que levam a hábitos perigosos. Eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa sozinha, eu não me dou bem com pessoas, portanto eu me isolo. Eu sou um perdedor, eu nunca vou conseguir, não adianta, eu sou um fracassado, portanto eu desisto dos meus projetos, eu não finalizo aquilo que eu começo. Eu tive um dia muito cansativo, eu mereço, aí eu vou lá e compro algo na Shopee que eu nem precisava, ou então eu como demais. Eu preciso me sentir pertencente, então eu espalho a fofoca do momento. Hábitos irracionais, hábitos automáticos, gerados a partir de padrões de pensamentos perigosos. Você já entendeu aqui, eu poderia dar diversos exemplos, mas você já entendeu que padrões de pensamentos perigosos geram hábitos danosos. Os nossos hábitos são frutos da nossa mente. Por isso que é muito importante nós conversarmos a respeito disso que nós estamos conversando. Sabe, é perigoso mesmo os pensamentos automáticos, os hábitos irracionais. Mas eu tenho uma boa notícia: mude seus pensamentos, mude a sua vida. Você quer se livrar de hábitos corrosivos, você quer desenvolver novos hábitos, hábitos saudáveis, mude seus pensamentos, mude a sua vida. E é isso que nós vamos conversar nessa noite. Nós vamos conversar sobre a reconexão da nossa mente. E eu vou te dar 3 chaves muito simples sobre como reconectar a sua mente. Primeira coisa que eu preciso fazer, que você precisa fazer para reconectar as nossas mentes com novos padrões de pensamento: tome consciência de quais emoções dominam você. É aquilo que a gente conversou bastante na semana passada. São as mentiras centrais que nós contamos a nosso respeito para nós mesmos. Às vezes a sua mentira central é que você é um fracassado. Às vezes a sua mentira central é que você é uma pessoa raivosa. Às vezes a sua mentira central é que você é um pornográfico, você nunca vai se livrar desse vício. Isso é uma mentira central. Eu preciso detectar quais mentiras centrais estão determinando os meus padrões de pensamento. Por que eu preciso detectar essas mentiras centrais? Lá em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é.
Como imagina em sua alma, assim ele é. O que eu tenho pensado a meu respeito? O que nós temos pensado a nosso respeito? Será que nós somos críticos demais com nós mesmos? Será que nós somos autocomiserativos demais? Será que nós somos ansiosos demais, pornográficos demais? O que temos pensado a nosso respeito? É desconfortável. Nós conversamos sobre isso na semana passada. Esse primeiro ponto ele é extremamente desconfortável. Eu não gosto de falar a meu respeito, é desconfortável, mas isso é extremamente vital. A menos que decidamos quebrar um padrão, nossa vida continuará se movendo na direção errada. Os exemplos que eu já te dei: solidão que leva para a pornografia, a insegurança que leva para o orgulho, altivez, a ansiedade que leva para a comida, a raiva que leva para a violência, o abandono que leva para as relações abusivas. Nós precisamos reconhecer, nomear, não apenas reconhecer, mas nomear essas mentiras centrais que têm determinado os nossos padrões de pensamento. Lembra de Jacó? Jacó, enganador. Jacó, ele só teve a identidade dele transformada. Jacó só deixou de ser o enganador para príncipe de Deus no momento em que ele identificou a mentira central que estava determinando os padrões de pensamento dele. Ele identificou a mentira central: eu sou um enganador. Essa era a mentira central que determinava os padrões de pensamento de Jacó. Quando ele identificou, quando ele reconheceu essa mentira central e nomeou essa mentira central, ele teve a sua identidade transformada. É muito importante nós reconhecermos. Por mais desconfortável que tudo isso seja, nomear a sua mentira central, as suas mentiras centrais. Eu tenho uma boa notícia. João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não existe nada escuro demais que a luz do nome de Jesus não possa iluminar. Não existe nada que está distante demais, nada que está complicado demais para que você não possa trazer ao altar do Senhor, para que Ele transforme. Não existe pessoa difícil demais, não existe, você não é um caso perdido, você é encontrado pelo amor de Jesus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o que você faz depois de conhecer as mentiras centrais que têm dominado sua vida? Você cria novos caminhos, novos padrões de pensamento. Agora que você tomou consciência das emoções que têm te dominado, chegou o momento de você criar novos padrões de pensamento no seu cérebro. Sabe, nós não estamos falando apenas aqui de criar novos hábitos. Muitas vezes, quando nós tentamos desenvolver novos hábitos, nós fracassamos porque nós focamos no hábito em si e nós não focamos naquilo que produz o hábito, que é o padrão de pensamento, que é a forma que nós pensamos. A base de todo hábito é a mente, é o pensamento. Para eu substituir hábitos danosos, eu preciso criar padrões de pensamento bíblicos, padrões de pensamentos pautados na verdade. E eu vou te dar ferramentas para fazer isso. Primeira coisa que você precisa fazer para criar novos padrões de pensamento é se expor a novos estímulos. Existe a lei da exposição. Psicólogos e profissionais que estudam a mente, eles falam muito sobre a lei da exposição. O que essa lei significa? Ela afirma que a mente absorve e reflete aquilo ao qual é mais exposta. A mente absorve e reflete aquilo ao qual é mais exposta. E essa lei, ela só afirma aquilo que a Bíblia afirma há milênios. Romanos 8, 5 e 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade, fala comigo, mentalidade. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que nós temos, ao que nós estamos expondo as nossas mentes? O que eu tenho consumido, o que eu tenho lido, o que eu tenho assistido, o que eu estou ouvindo, quais podcasts eu estou ouvindo, quais músicas eu estou ouvindo, quais séries, livros eu tenho lido, o que eu estou expondo na minha mente, ao que eu estou expondo na minha mente.
precisamos prestar atenção, porque se você está preso em ciclos de autossabotagem, a chave para você se libertar desses ciclos é desenvolver novos padrões de pensamento. E eu desenvolvo novos padrões de pensamento me expondo a novas coisas. E se nós estamos numa igreja, você quer desenvolver padrões de pensamentos baseados na Bíblia. Por isso que nós precisamos estar atentos ao que nós temos colocado em nossas mentes. O que consome nossa mente controla a nossa vida. O que consome nossa mente controla a nossa vida. Nós somos constantemente bombardeados pela cultura, por tudo. Nossa mente é constantemente bombardeada. O que fazer então? Para acabar com essas mentiras centrais que nós temos acreditado, nós precisamos substituir essas mentiras pela verdade da palavra de Deus. Se os seus padrões de pensamento têm te aprisionado em ciclos de derrota, você precisa ser intencional e se expor a novos estímulos que irão te ajudar a criar novos padrões mentais. Se expor à palavra de Deus. Mateus, como me expor de forma intencional e eficaz à palavra de Deus? Traga à memória o que te dá esperança. Meditação na palavra de Deus. Sabe, o conceito oriental da meditação é do esvaziamento da mente. Esse conceito tem sido muito divulgado aqui no Ocidente, mas o conceito bíblico da meditação não é o do esvaziamento da mente, mas é do enchimento da mente com a palavra de Deus. Meditação, de acordo com a Bíblia, é você de forma intencional exercer a prática de tirar alguns minutos do seu dia para encher a sua mente com a palavra de Deus. Para encher a minha mente com a palavra de Deus, é eu intencionalmente, num espaço de 5, 7, 10 minutos, às vezes menos, selecionar aquilo que vai entrar na minha mente e trazer a minha mente para a palavra de Deus, para as escrituras, não para os meus achismos, mas para a palavra viva e eficaz de Deus. Você reconheceu os seus pensamentos automáticos, os seus maus hábitos, agora você precisa encontrar na Bíblia verdades que irão anular essas mentiras centrais. Como eu disse na introdução, para cada mentira que eu conto a mim mesmo, a Bíblia tem uma verdade que anula essa mentira. Procure na Bíblia. Graças a Deus pelo Bíblia Online. Você joga lá e você procura versículos, a palavra de Deus, o Google da Bíblia. Você encontra lá versículos sobre ansiedade, versículos sobre medo, versículos sobre pureza. E você vasculha a sua Bíblia e com esses versículos, com as escrituras, você de forma intencional vai meditar e ruminar a palavra de Deus todos os dias. Alguns exemplos. Você tem pensamentos de fracasso, de pobreza? Medite, memorize Filipenses 4,19. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Pensamentos de ansiedade, memorize Jeremias 16:19. O Senhor é minha força e fortaleza. Você tem pensamentos de solidão que te levam para a pornografia? Memorize Jó 31:1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Isso que é o meditar na palavra de Deus. E essa chave, ela pode parecer assim tão tola, tão simples, mas é uma chave poderosíssima para a transformação dos nossos padrões mentais. A mente vai reproduzir aquilo ao que é mais exposta. Então a repetição é a chave para o sucesso. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus de forma intencional, quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais a minha mente é renovada por essa palavra e mais eu crio padrões mentais pautados na verdade. Então, mais eu vou desenvolver hábitos pautados na verdade. Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, pensamentos de paz. Ele tem esperança e um futuro para você. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Então, eu desenvolver padrões mentais pautados na Bíblia só vai me levar para o sucesso. Deus, Ele quer que você seja bem-sucedido. Deus, Ele quer fazer o seu nome grande. O seu destino é a grandeza, porque o seu Deus é grande. Por isso que nós precisamos desenvolver padrões de pensamentos pautados na palavra de Deus. E por fim, para você desenvolver padrões de pensamento pautados na palavra de Deus, você precisa se dispor a lutar. Eu preciso me dispor a lutar. É algo diário, é algo diário, é algo diário.
A metanoia não é um evento, a metanoia é uma vida. A metanoia não é um evento, a metanoia é uma vida. Eu constantemente escolho trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu constantemente escolho trazer à memória quando em conflito, quando em uma situação de medo, quando em uma situação de incerteza, eu intencionalmente trago à minha memória as escrituras, que irão me dar força, que irão quebrar aquele padrão de pensamento. Por isso que é importante eu meditar na palavra de Deus, porque como que eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, se eu nem conheço aquilo que me dá esperança, se eu nem lembro os versículos? Por isso que é importante esse hábito. E o último ponto, para nós reconectarmos nossa mente, eu preciso não desanimar, porque o processo, ele pode ser demorado. O processo pode ser demorado. Como eu acabei de falar, metanoia não é um evento, metanoia é uma vida. Não é da noite para o dia que nós transformamos os nossos padrões de pensamento, não. Nós somos imediatistas, eu sou imediatista, viciado em resultado, viciado em performance. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida de renovação da nossa mente. Olha que interessante o que a Caroline Leaf é uma estudiosa da mente, ela escreveu no seu livro, Pense e Coma de Forma Diferente. Ela é uma estudiosa da mente e ela escreveu que leva em torno de 21 dias para se restaurar as vias neurais, os padrões de pensamento, e começar a construir um novo modo de pensar. Leva em torno de 21 dias, e levam-se mais 42 dias para se estabelecer um novo hábito, ou seja, 63 dias. Se você colocar essas práticas da meditação na palavra de Deus, diariamente, se você colocar essas práticas de reestruturar os seus padrões de pensamento, em 62 dias você vai anular uma mentira central que tem te dominado, e você vai reestabelecer um novo hábito, um hábito saudável. Olha só como a liberdade não está tão longe assim de nós. Olha só como a liberdade do peso da luta contra a pornografia não está tão longe assim de nós. Olha como a liberdade da ansiedade não está tão longe assim de nós. Mas Mateus, isso soa muito simples. É porque isso é natural. Deus nos criou dessa forma. Deus te criou com a habilidade de desenvolver padrões de pensamento. Deus me criou com a habilidade, com a autonomia de remodelar a minha mente. Eu não sou escravo da minha mente, eu sou senhor da minha mente. E eu submeto esse senhorio ao Senhor Jesus. Eu submeto esse senhorio à palavra de Deus. Você tem autonomia. Josué 1:8. Deus falando para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só assim então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser uma pessoa próspera, bem-sucedida? Não deixe de meditar nas palavras da lei de dia e de noite. Metanoia não é um evento, metanoia é um estilo de vida. É um estilo de vida, e essa é a noite em que eu te faço um convite para renovar a sua mente. Que eu me faço um convite, que o Senhor nos faz um convite para a renovação das nossas mentes. Você detectou seus rastros neurais perigosos, os hábitos que têm te aprisionado, e você encontrou verdades bíblicas que anulam essas mentiras centrais. Você está começando a desenvolver a meditação na palavra de Deus. O que eu faço agora, Mateus? Repita até que a verdade da palavra de Deus se torne uma verdade em você. Repita até que a verdade se torne uma verdade em você. Uma outra ferramenta que vai te ajudar muito no caminho da renovação da sua mente é a ferramenta da declaração. Além de meditar na palavra de Deus, eu declarar a palavra de Deus, eu memorizar as escrituras, ao passo que eu trago à memória aquilo que me dá esperança, eu declarar a palavra de Deus. À medida que eu declaro a palavra de Deus, eu estou criando novos caminhos na minha mente. À medida que eu declaro a palavra de Deus, eu estou reestruturando os meus pensamentos. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz.
A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esses exercícios, eles podem parecer muito tolos. Você fala, nossa, achei que ia ser mais forte, a batalha da mente. Eles podem parecer coisas bestas, mas sabe, a vida é uma insistente caminhada em uma mesma direção. Nós temos falado muito aqui no Live Livre a respeito do poder do mesmo, como fazer as mesmas coisas, as coisas certas, repetidas vezes. Não precisa ser algo tedioso, mas é algo poderoso. A prática da meditação na palavra de Deus, a prática do declarar a palavra de Deus, cara, isso vai gerar novos padrões de pensamento em você, e isso vai gerar novos hábitos para você. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eu tenho uma boa notícia para você. Eu acabei de falar que você tem a autonomia de reestruturar a sua mente. Você tem essa autonomia. Isso pode ser muito difícil. Metanoia não é um evento, metanoia é um estilo de vida. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Você não irá fazer isso sozinho. Eu não irei fazer isso sozinho. Você pode contar com o poder sobrenatural do Espírito Santo para a renovação da nossa mente. Você pode contar com a pessoa de Jesus te auxiliando na renovação, na reestruturação da sua mente. Você não está sozinho. Olha o que a Caroline Leaf também disse no seu livro Ative Seu Cérebro. Ela diz que o nosso cérebro, ele foi criado para reagir à nossa mente, e nossa mente ao nosso espírito. Cada pensamento, cada sentimento e cada ação começa com uma atividade mental. O que isso significa? Isso significa que nós escolhemos com a nossa mente ouvir o nosso Espírito. Escolhemos com a nossa mente ouvir o Espírito Santo nos revelando a verdade. E escolhemos com a nossa mente a forma de agir, a forma de pensar e a forma de falar. O Senhor, Ele fala com você, Ele fala com você na sua mente. A sua mente não precisa ser apenas um lugar de batalha. A sua mente também é um lugar de encontro com o Deus vivo e todo-poderoso. Você recebeu aqui essas ferramentas, mas você não vai desenvolvê-las sozinho. Você não vai lutar sozinho. Você pode contar com o Espírito Santo. E nós já vamos encerrar. E eu vou encerrar te dando uma tarefa, te dando um dever de casa. Essa semana você vai fazer 4 coisas. Você vai identificar os pensamentos automáticos e os hábitos que têm te aprisionado. Com certeza você tem mais do que uma mentira central. Eu tenho mais do que uma, mas vamos atacar uma coisa por vez. Você vai identificar. Identificou uma mentira central? Agora você vai buscar na palavra de Deus versículos que anulam essa mentira. Busca lá uns 3, 4 versículos. Buscou esses versículos? Você vai escrever uma declaração, não pautada nos seus achismos, mas na palavra de Deus. Algo simples, algo fácil de ser memorado, algo pautado na palavra de Deus, para você desenvolver o hábito da declaração. E por fim, você vai pedir a ajuda do Espírito Santo nesse processo. Amém, a Live Livre? Quero que você se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Nessa noite, a nossa intenção nessa noite foi fazer com que você saia daqui com ferramentas. Você está com as suas mãos cheias. Você tem a ferramenta da meditação na palavra de Deus. Você tem a ferramenta da declaração da palavra de Deus. E você tem o poder do Espírito Santo, que irá te ajudar nisso, que irá andar com você passo a passo na renovação da sua mente. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, como nós te amamos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou de tal forma que nós podemos nos comunicar com o Senhor nas nossas mentes. Nossas mentes não são apenas um local de batalha. Nossas mentes são locais de encontro com o Deus vivo, com o Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos ajude, Senhor. Espírito Santo, descortine aquilo que pode estar cortinado. Nos revele as mentiras centrais que têm dominado as nossas vidas. Nos revele, Espírito Santo, os padrões de pensamento que nós precisamos mudar.
Traga isso à nossa mente, Espírito Santo, e nos dê a diligência necessária para que nós possamos repetir até que a tua verdade se torne uma verdade em nós, nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque nós não estamos sozinhos, nós contamos com o Senhor, e o Senhor nos empodera a viver o melhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.